Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu mais uma vez aqui com uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não me demorarei, irmãos, no que o Senhor me revelou nesta manhã. Uma palavra maravilhosa. Essa palavra ela fica em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. E esta palavra o apóstolo Paulo está se referindo aos coríntios. Mas essa palavra não se limita apenas aos coríntios, mas a nós também no tempo de hoje. E a palavra diz assim: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, ao mesmo tempo que ele nos faz uma pergunta, ele nos afirma. E no versículo 17 diz: se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. E este templo sois vós. Isso me alegra quando ele diz que este templo que ele está se referindo somos nós. Aleluia, Jesus. Glórias e graças a Deus. Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, começa a nos relatar o que somos e de quem somos. Quando ele diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus, ele está dizendo que nós somos. E quando ele diz, no versículo 17, se algum homem corromper o templo de Deus, ele está falando de quem nós somos. Eita glória! Eita aleluia, Jesus! O interessante, irmãos, que quando Paulo ele nos compara no sentido figurado, porque nós somos um templo, uma igreja. Paulo está nos chamando de igreja. Mas quando Paulo se refere, irmãos, que nós somos este templo, ele não está falando que nós somos de nós somos de Deus. Nós somos templo do Senhor Jesus. E mais interessante que quando ele fala sobre templo, como eu falei para os irmãos, ele nos compara a um templo. Mas se você for analisar, irmãos, um templo, ele não é templo apenas por dentro, mas ele também é templo por fora. Eita glória! Você consegue identificar uma igreja nos tempos de hoje? Você consegue identificar uma igreja apenas por dentro? Não. Primeiramente, você identifica uma igreja pela parte de fora. Eita glória! O Senhor vai começar a falar conosco agora. Primeiramente, que você não é de você, você é de Deus. Segundo, que nós somos para Deus um templo, uma morada, aonde Ele busca de nós algo sagrado que vem dos céus. Ele busca dentro de nós coisas boas, porque em um templo, o que você vai buscar em um templo? Coisas de Deus, coisas boas, um refrigério, uma paz, uma sabedoria de alguém sendo usado por Deus. Então o que Deus busca de nós é tudo isso e muito mais. E quando o apóstolo Paulo ele está falando que você é templo de Deus, você não se pertence, você pertence a Deus. Só que ele diz que nós não podemos ser, irmãos, apenas aparentemente servos do Senhor. Nós temos que ser por dentro também. E de igual forma, e de igual modo. Nós não podemos ser um templo, irmãos, apenas por dentro. Nós temos que também ser por fora. Nós temos que ser de santos como o Senhor é santo, assim diz a palavra. Não porque iremos conseguir ser santos, mas buscar e se esforçar e pelejar para aquele que é santo sobre os santos, que é Jesus. Venha ser exemplo para nós. Quando Paulo está falando aos Coríntios que nós somos templo do Senhor, ele está dizendo, um templo não é templo apenas por dentro, é um templo também por fora. Porque templo tem características de templo por fora também. Ou você consegue identificar uma igreja, digamos nos dias de hoje, você consegue identificar uma igreja apenas por dentro? Não. Porque antes que você a visse por dentro, você a viu primeiramente por fora. Eita glória! Assim somos nós. Paulo nos compara a uma igreja.
Para você identificar uma igreja, irmãos, você vai passar por ela, você vai ver o nome lá, congregação tal, igreja tal, assembleia tal, templo tal. Você vê primeiramente por fora. Você vê primeiramente por fora. Aí depois você adentra nela, para que venha fechar o complemento. Porque o complemento de uma igreja por dentro é ela por fora. O complemento de uma igreja por fora é ela por dentro. É o que fecha. É o que fecha. Um templo, ele é templo por fora e por dentro. O que eu quero te dizer com isso? Como anda a tua vida com Deus, já que tu és templo do Senhor? Eita glória! Eita aleluia, Jesus! Jesus Cristo nos fala que nós não podemos ser como os fariseus, sepulcros caiados. Eles eram uma coisa por dentro e eram outra por fora. Eles eram uma coisa por fora e outra por dentro. Uma coisa não batia com outra. Nós não podemos servir a dois deuses. Nós não podemos beber de duas fontes. Eita glória! A Deus e o mundo. Ele está falando a Deus e o mundo. Eita aleluia, Jesus! Como podemos ser este templo que Paulo está falando aos coríntios e também para nós no tempo de hoje? Como podemos ser templo apenas por dentro? Aqueles que dizem para você, o que já falaram alguma vez e você ouviu, dizendo: eu tenho Jesus no meu coração, mas as mãos andam sujas porque só pratico o que é errado. A mente, os olhos, pior ainda. Os pés só caminham para lugares errados, tomam decisões sem Deus. Como podemos dizer que temos Deus em nossos corações e nossas práticas andam longe do Senhor? Paulo nos instrui a ser templo não apenas por dentro. Nós temos que ter características de templo por fora e por dentro. Eita glória! Ou você acha que você é seu próprio dono? Porque quem te deu a vida foi Jesus. Foi Deus que te deu a vida. Foi Deus que te fez do pó da terra. E como tu te achas teu dono? Quando ele fala que nós somos templo de Deus, ele fala porque o Espírito de Deus habita em nós. E como é que esse Espírito de Deus está habitando na tua vida? Você está dando espaço para ele viver? Para que ele faça de você um templo, não apenas por dentro, mas também por fora? Porque, como eu já falei, um templo não é templo apenas por dentro. Pelos conteúdos de dentro. Pelo que se é dito, pelas as mobílias que tem dentro de um templo. Não. Um templo também ele é por fora. Você consegue achar alguma igreja por aí, se não tiver os dizeres na frente dela? Você não vai conseguir achar. Eita glória! Como anda a tua aparência com Deus? Você está demonstrando de fato ser um templo? Eita aleluia, Jesus! Muitas pessoas dizem que são templo, mas andam longe de ser templo. Ele tem outras características externas, mas não de templo. Tem todas as outras características que o mundo está oferecendo para ele, mas menos de templo. Para pessoas que dizem que tem Deus no coração, mas nunca o aceitou. Que dizem que tem Deus no coração, mas não pratica aquilo que Deus nos instrui a praticar. Para aqueles que dizem que tem Deus no coração, mas o pensamento anda longe de Deus, os olhos piorou, o que ouve distorce tudo, as práticas andam longe de Deus. Ei, eu quero te dizer nesta manhã, tu não é templo. Eita, aleluia, Jesus! Tu não é templo. Nós não podemos ser apenas a templo por dentro. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E como é que tu dizes que tu é templo apenas por dentro e longe? Tu anda, e por fora tu anda longe de ser aquilo que Deus quer. Tu não é templo. Eu não estou te julgando sendo melhor do que você, porque eu não sou. Talvez seja até pior. Mas estou julgando as práticas iníquas que cometemos. Nós não podemos dizer que somos templos do Senhor, por dentro e por fora sermos sepulcros caiados. Por dentro uma coisa e por fora outra. Paulo nos diz aqui mais ainda, aqui ó, e que o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, nós estamos renovados. Dentro de nós queima o Espírito do Senhor. E aquilo que queima dentro de nós, não tem como guardar só dentro. É posto também para fora. Como andam as tuas práticas? Como andam as tuas vestes, o teu falar, o teu ouvir, o teu olhar, o teu coração?
Como andam os teus caminhos? Como tu dizes ser templo do Senhor, mas por fora tu não tem característica nenhuma de templo. Como pode? Como pode? Algo está errado. Deus exige de nós renovo. Renovo. Nós temos que ter características de templo, deste templo que Paulo fala, através do Espírito Santo de Deus. Se você não tem essas características por dentro e nem por fora, eu lamento te dizer, até para mim mesmo, nós não estamos sendo templo. Não somos. Não somos. Podemos até aparentar ser templo, mas não somos templo. E para nós, que andamos de formas erradas e não nos arrependemos, porque pior do que o pecar é não se arrepender do pecado. Quando eu digo se arrepender, eu não digo superficialmente, eu digo verdadeiramente. Tem crentes aí, irmãos, crentes, enchendo o corpo de tatuagem e diz que tá bom, tá certo, tá correto. O teu corpo não é teu. Quem te disse isso? O teu corpo não é teu. Deus nos deu livre-arbítrio para usarmos de forma correta e não de forma negligente. Homens e mulheres andando de formas devassas aí nas igrejas, nas ruas. Homens e mulheres que dizem ser de Deus com a boca suja, mas xingam e amaldiçoam do que falam as boas novas do Senhor. Eita glória! Dentro de nós, coração sujo, um coração corrompido que não se arrepende. Como podemos ser templo de Deus por dentro e por fora, se a nossa vida está sendo uma vida, irmãos, de forma errada? Está sendo conduzida de forma errada. Nós temos que fazer jus ao que Paulo nos diz, ao que Paulo nos esclarece. Nós somos templos de Deus, tu não é templo teu. Tu não é templo teu. Paulo é bem claro nisso. Não sabeis que vós sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita dentro de nós? Vocês não sabem disso, Paulo está nos dizendo. Vocês não se lembram disso? Vocês não estão se lembrando disso? Que tu és de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Como podemos falar para as pessoas que somos crentes e renovados pelo Espírito Santo de Deus se nós andamos de formas erradas? E conduzindo pessoas através do nosso modo a andarem de forma errada também? A palavra diz mais: e se algum homem corromper o templo de Deus, no versículo 17, Deus o destruirá. Isso que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, que ele nos destruirá, ele nos afastará em definitivo da sua presença naquele grande dia. Eita, aleluia, Jesus. Então não brinque com Deus. Não destrua o que é de Deus, porque você é de Deus. Eita glória! A tua alma é de Deus. A tua alma que eu falo é você mesmo. Somos nós. Nós pertencemos a Deus. O que tu andas fazendo com o teu corpo? O que tu andas fazendo com teus olhos, com tua mente, com teus ouvidos, com todo o teu ser? Como eu falei anteriormente, pior do que o pecar é não se arrepender do pecado. Praticamos pecados todos os dias, em pensamentos, em olhares, em tudo mais, e não nos arrependemos. Como podes tu dizer que tu és templo do Senhor? Você não vê que não fecha, que não se bate? Um templo, irmãos, se você se considera templo, esse templo que Paulo está citando, ele é templo por dentro e por fora, porque há características que nos anunciam como templo do Senhor. Eita glória! E para finalizar ele diz, porque o templo de Deus é santo. Vou repetir. O templo de Deus, que é você, é santo. Eita glória! Eita aleluia, Jesus! Eita glória! E este templo sois vós. Que maravilha, né, irmãos? Você é templo de Deus. Eu sou templo de Deus. Que nós venhamos a fazer jus àquilo que Deus nos entregou, irmãos. Aquilo que Deus nos deu. Cristo morreu naquela cruz, não foi por ele, foi por nós. Foi por nós. Ele declara, através do Espírito Santo, a Paulo e a todos nós, que nós somos templo.
e que nós vamos estar adornados não só por dentro, mas também por fora. Tá bom? Fica com essa palavra e que Deus nos abençoe grandemente, poderosamente. Porque a palavra mesmo nos diz que santificai-vos, corpo, alma e espírito, tudo, não é só por dentro, é por fora. Não é só por dentro, é por fora. Não adianta. Se tu crê em Jesus, ele mesmo disse isso aqui. Santificai-vos. Sem santificação, irmãos, nós não veremos a Deus. É aquilo que ele diz, ele nos destruirá. Nos lançará no fogo do inferno. Porque não há destruição pior e maior do que a ausência de Deus. Hoje é um dia de renovo. Renova-te em Jesus, assim como eu também preciso ser renovado em Jesus. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe grande e poderosamente e te renove de forma ímpar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.